nossos amigos do canal do Advento, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos. Iremos hoje estudar, meus amigos, sobre os 144 mil. Este é um assunto que tem gerado muita polêmica, mas nós vamos falar hoje baseado na Palavra de Deus, ok? Nós iremos estudar sobre o seguinte aspecto dos 144 mil. Este é um número simbólico ou literal? Vamos entender o que a Palavra do Senhor vai nos mostrar desta vez. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai amado, nosso Criador, neste momento, Senhor, a Tua Palavra será aberta. Que esta Palavra, Senhor, sirva de lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos dê a compreensão correta, Senhor, e o conhecimento exato da Tua vontade a respeito dos 144 mil, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, existem dois textos na Palavra de Deus que tratam dos 144 mil. O primeiro está em Apocalipse capítulo 7 e o segundo em Apocalipse capítulo 14. A gente tem visto muitos vídeos na internet falando sobre essa temática, mas todos eles falam, a sua grande maioria, trata do caráter dos 144 mil, as características morais, espirituais dos 144 mil. Mas a nossa abordagem hoje visa tratar a literalidade ou não deste número, os 144 mil. Será que é possível chegarmos a essa conclusão de que o 144 mil é literal ou não? Muito bem. Entre o povo adventista do sétimo dia, da qual eu faço parte, existem três teorias a respeito da literalidade ou não dos 144 mil. Ok? Eu vou citar aqui esses três. O primeiro é de um grande teólogo chamado Uriah Smith. Segundo os seus ensinamentos, serão salvos somente 144 mil pela pregação das três mensagens angélicas de 1844, que foi o fim da data profética de Daniel, da profecia de Daniel 8:14. Somente 144 mil se salvarão de 1844 até a volta de Jesus, incluindo os que morreram fiéis à mensagem do terceiro anjo. Então, somente esse é o número de salvos de 1844 para cá. A segunda interpretação sobre os 144 mil é do presidente da Associação Geral, George Butler. O que ele diz? Os 144 mil são o total de salvos entre os vivos por ocasião da volta de Jesus. E esse número, eles seriam os únicos salvo-vivos que não passariam pela morte. Todos os outros justos morrerão, deveriam morrer antes da queda das 7 pragas, mas seriam ressuscitados na volta de Jesus. E a terceira interpretação é a de Arthur Daniels, que também é presidente da Associação Geral, foi presidente da Associação Geral dos Adventistas. O que ele dizia? Que os 144 mil são um grupo especial selecionados dentre os salvos vivos, mas não são os únicos salvos que permanecerão vivos até a volta de Jesus. Dessa forma, Arthur Daniels acredita que os 144 mil é um grupo especial, um pequeno grupo representante de uma massa de salvos vivos. O que a Palavra de Deus nos diz sobre isso? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Nela nós vamos tirar algumas informações do capítulo 7 e capítulo 14 para chegarmos à nossa conclusão. Ok? No sexto selo, em Apocalipse 6, verso 17, surge uma pergunta que é feita pelo profeta Naum, pelo profeta Joel e pelo profeta Malaquias. Lá diz o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa é a pergunta que João faz quando tem as visões do sexto selo, do primeiro ao sexto selo.
E a resposta a essa pergunta, que também é uma pergunta de Naum capítulo 1, verso 6, Joel capítulo 2, verso 11 e Malaquias capítulo 3, verso 2. Quem vai suster-se? As visões que João teve eram tão impressionantes e a pergunta que surgiu é: quem vai ficar em pé? A resposta está em seguida. No capítulo 7, do verso 1 a 4, é dada a resposta de quem vai permanecer em pé. Os 144 mil. E João nos dá uma informação interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ele diz o seguinte, verso 1 ao 4 de Apocalipse 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi, preste bem atenção, João viu ou ouviu? Ouviu. Ele diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí nos versos seguintes, João descreve as tribos, das quais Dan não faz parte. Então, primeiro detalhe interessante, João ouviu o número. Ele ouviu um número. Quando se trata de profecias com números no Apocalipse, quais profecias possuem números simbólicos? Por exemplo, no início do Apocalipse fala sobre as 7 igrejas. São 7 igrejas literais ou esse número 7 é profético? Interessante, irmãos, que quando se trata de números proféticos, está relacionado a tempo. Né? Isso é bem claro em nosso meio. Mas quando se trata de números, em geral o Apocalipse estabelece um número fixo. Então esse é um primeiro detalhe, ok? A respeito dos 144 mil. Outro aspecto aqui do capítulo 7 que fala que os 144 mil, eles são um número de selados de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí muita gente aqui acredita que os 144 mil, eles são formados por pessoas de descendência de Israel. Mas, queridos, será que é realmente assim? As 12 tribos estão dispersas. E nós estamos falando aqui escatologicamente. Vale lembrar que a palavra Israel tem um significado. Significa aquele que luta e vence. E quando você olha as cartas que foram escritas às 7 igrejas, ao final de todas elas, Jesus dá um recado: aquele que vencer, ao vencedor. Então, a mensagem do Apocalipse não é somente para o povo de Israel, é a todo vencedor. O povo de Deus é um povo vitorioso, vencedor. E quando você lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 15, você vê esse mesmo grupo e a descrição lá de que eles são vencedores. 15 verso 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, de sua imagem e do número de seu nome. Então, quando Apocalipse 7 fala que os 144 mil, eles são selados de todas as tribos dos filhos de Israel, representam todos aqueles que lutam e vencem. Vencem o quê? A besta, a sua imagem, o falso profeta, o mundo, a carne e o pecado, pela graça de Jesus. Ok? Esse é o primeiro aspecto. Mas nós gostaríamos de frisar no outro relato que o Apocalipse faz sobre os 144 mil, que está em Apocalipse 14. Apocalipse 14, irmãos, é um capítulo que traz uma resposta a Apocalipse 12 e 13, especialmente o 13.
A gente vê nesses 2 capítulos anteriores ao 14, 3 figuras, 3 personagens do mal. Quem? O dragão, uma besta do mar e uma besta da terra. São os 3 poderes do mal atuando neste mundo. Apocalipse 14 apresenta uma colisão. Uma colisão representada ali pelos 144.000 e a sua mensagem. Apocalipse 14 é dividido em 3 partes. Do verso 1 ao verso 5 fala sobre as características dos 144.000. Do verso 6 ao verso 13 fala da mensagem dos 144.000. Deus escreveu o sermão dos 144.000. Qual é esse sermão? As 3 mensagens angélicas. Está lá em Apocalipse 14, verso 6 a 13. Se você é alguém que não gosta de pregar as 3 mensagens angélicas, complicado, não é? Porque este é o sermão dos 144.000. E a terceira parte do capítulo 14 fala sobre a colheita final, a volta de Jesus. Então, Apocalipse 14 é um capítulo bem escatológico. Mas falando dos 144.000, e você conhece muito bem as características dele, nós vamos pegar aqui uma palavrinha que nos traz a chave para decifrar se esse número é literal ou simbólico. Ok? Vamos ler o verso 1 ao verso 5. Está escrito: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Primeira característica: os 144.000 são comprados da terra. Verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Então, Apocalipse 14, verso 1 a 5, fala sobre as características dos 144.000. Mas o nosso vídeo hoje é para falar sobre a literalidade ou não dos 144.000. Atenção que no verso 4 diz que os 144.000 são primícias para Deus. Aqui está a chave para nós decifrarmos se 144.000 é literal ou não. Para entendermos o que a palavra de Deus quer dizer, precisamos recorrer às festas anuais fixas que Deus estabeleceu para o povo de Israel, para o povo de Deus, porque elas têm um significado para nós hoje também. O que são as primícias? Por que Deus fala que os 144.000 são as primícias? Para entendermos se esse número é literal ou não, nós precisamos entender o que são as primícias. Então, para entender, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Números capítulo 18, verso 12 a 13. Você vê sobre os 144.000 também em Levíticos 23, Êxodo 23 e Êxodo 34. Mas eu quero ler com vocês apenas este verso. Números capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo. Números capítulo 18, versículos 12 e 13. Olha o que a palavra de Deus fala sobre as primícias. Está escrito: todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo, na tua casa os comerá. Então, queridos, primícias era uma festa anual fixa que tinha um significado. Ela acontecia no dia 16 de Abib, ou de Nisan, e ela representava os primeiros frutos colhidos no ano. Números, que nós acabamos de ler, capítulo 18, diz que são os primeiros e os melhores frutos.
Quando a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 14, verso 4, diz que os 144 mil são primícias de Deus e do Cordeiro, significa que eles são os primeiros e os melhores a serem selados. Analisando o que a gente viu em Apocalipse capítulo 7, a gente vê que os 144 mil, dentre todo o povo de Deus, as tribos de Israel, eles são os primeiros a receber o selo de Deus. E os melhores. Eles são um grupo especial, diferenciado. Um povo que Deus vai levantar para dar o alto clamor do terceiro anjo. Então, os 144 mil são primícias. Agora, existe primícias sem seara? A colheita de Deus é feita só das primícias? Não. As primícias são uma representação, uma amostra de uma colheita final que Deus vai ter antes da volta de Jesus. Como podemos chegar a essa conclusão? Tanto nas festas fixas, porque primícias no dia 16 de Nisan e tabernáculos acontecer no dia 15 do sétimo mês, Etanim, representando a colheita final. Mas antes havia uma colheita no início do ano, as primícias. Mas também existe um texto de Romanos que elucida, esclarece esta compreensão sobre primícias como uma parte da colheita. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Vamos ler o verso 16. Está escrito assim: E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, queridos, se são santas as primícias, a massa, a colheita, o restante também o é. Então, esse texto nos leva a concluir que não existe primícias sem seara. Não existe primeiros frutos sem a colheita final. Se os 144 mil são as primícias de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 14, verso 4, então eles são os primeiros e os melhores frutos de uma massa que será colhida e que será ganha pela mensagem que eles darão, o alto clamor do terceiro anjo, as 3 mensagens angélicas, que são o sermão que o próprio Jesus escreveu, está em Apocalipse 14. Logo depois ali do verso 6 a 13, quando fala sobre os 144 mil. Então, primeira conclusão que chegamos, os 144 mil, eles são a primícia dos salvos vivos, aqueles que serão os primeiros a ser selados e serão os melhores, uma classe especial. Uma classe especial, assim como os mártires são uma classe especial. Mas a pergunta é, eles são os únicos salvos vivos por ocasião da volta de Cristo? Este é o ponto em que muitas pessoas confundem. Por quê? Muitos colocam que os 144 mil são os únicos. E, portanto, esse número é simbólico. Por quê? Porque 144 mil é muito pouco, é muito pequeno. O número de cristãos são milhares, milhões em toda a terra. Mas, queridos, será que Deus está preocupado com quantidade? Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê que Deus nunca se preocupou com quantidade, mas com a qualidade. Os 144 mil têm qualidade. É um povo fiel a toda a prova. Mas eles são as primícias. E onde está a seara dos salvos vivos? A gente vê no capítulo 7 de Apocalipse. Quando João fala que aqueles que irão subsistir serão os 144 mil de todas as tribos de Israel, logo em seguida surge outro grupo que não são das tribos de Israel. A Bíblia fala que já são de todas as nações, tribos e língua e povo. Leia comigo Apocalipse capítulo 7, verso 9. Está escrito assim: Depois destas coisas, vi e eis grande multidão. Olha só, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então João vê 2 grupos em Apocalipse 7. Primeiro, os 144 mil das 12 tribos de Israel. E segundo,
uma grande multidão que a Bíblia diz ser uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Os 144.000 é um número fechado. A grande multidão de Apocalipse 7:9 ninguém pode enumerar. E segundo detalhe, eles são de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então é um grupo diferente dos 144.000. 144.000, repetindo, das 12 tribos. A grande multidão de todas as nações, povos, tribos, língua e povo. Então, meus amigos, a grande multidão de Apocalipse 7:9 é a grande massa de pessoas que se converterão na hora undécima, que ouvirão o clamor, o alto clamor do terceiro anjo, dado através dos 144.000, e junto com este grupo especial, passarão juntos a grande tribulação. Esse detalhe é perguntado pelo ancião no decorrer do capítulo 7. Eles perguntam quem são estes de vestes brancas, essa grande multidão descrita em Apocalipse 7:9. E em seguida é dada a resposta: são estes os que vêm da grande tribulação. Apocalipse 7:14. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, a grande multidão de Apocalipse 7:9 é a seara, a colheita final. Vocês lembram da parábola do trabalhador da hora undécima, de Mateus capítulo 20, verso 9? Aqui está a grande multidão de Apocalipse 7:9. Romanos 11:16 diz que se são santas as primícias, a massa também é. Então os 144.000, o primeiro grupo a ser selado, receberá a coroa da vida, mas também é santa a massa dos remidos, que será colhida na hora undécima. Eles também estarão de vestes brancas, terão a coroa da vida. Então aqui, queridos, está o detalhe. Os 144.000, na nossa compreensão, é um número fechado, literal. E eu tenho mais um detalhe a dizer para você. É formado por adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque a mensagem dos 144.000, queridos, são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 13. Está lá os 144.000, do verso 1 a 5, do verso 6 a 13, está a mensagem dos 144.000, as 3 mensagens angélicas. Que povo anuncia e prega as 3 mensagens angélicas? Os adventistas do sétimo dia. Então, os 144.000, é um número literal. Eu concordo com a interpretação do nosso presidente já falecido, Arthur Danielis. É um grupo especial, separado, mas não são os únicos salvos, vivos, por ocasião da volta de Jesus. Eles são primícias de uma colheita, os primeiros e os melhores frutos de uma colheita final da hora undécima, que representa a grande multidão de Apocalipse 7:9. Para finalizar e fechar o nosso raciocínio, eu gostaria de falar sobre os salvos mortos. Você poderia perguntar, tudo bem, Zezito, 144.000 é a primícia dos salvos vivos. A grande multidão da hora undécima é a seara dos salvos vivos. E os mortos? Onde entram? Porque eu pensei que os mortos estariam entre os 144.000 também. Mas olha como a palavra de Deus é maravilhosa, queridos. A Bíblia fala sobre a primícia dos salvos mortos. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. 1 Coríntios 15, 20 nos traz uma informação muito importante para essa compreensão. Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e verso 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então veja, queridos, que Cristo representa a primícia dos mortos. Os 144.000, a primícia dos vivos. E nós sabemos que os 144.000, que são primícias dos vivos, refletirão o caráter de Jesus, a primícia dos mortos. Verso 23.
cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então veja aqui que no verso 23, Paulo fala sobre a primícia e a seara. Dos mortos, Cristo, e depois os que são seus na sua vinda. Interessante que você poderia pensar, mas Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas foi o melhor, queridos. Ele é o melhor fruto da ressurreição. Interessante que quando Cristo ressuscitou, outras pessoas ressuscitaram com ele. Você lembra disso? Está escrito em Mateus capítulo 27, versos 50 a 53. E o livro Desejar de Todas as Nações, na página 754, diz que aquela multidão, aquelas pessoas, ou melhor dizendo, que ressuscitaram com Cristo por ocasião daquele momento em que ele saiu do seu túmulo, subiram com Cristo para a glória, e eles foram apresentados como o molho das primícias. Cristo é a primícia dos mortos. Aquelas pessoas que ressuscitaram com Cristo, o molho das primícias. E quem é a seara dos mortos? A seara dos mortos, a colheita final de todos aqueles que morreram fiéis em Cristo, está descrita num texto muito conhecido por vocês, por todos nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Um texto que muitos conhecem, e diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está a seara dos mortos. Então, queridos, a conclusão que nós chegamos: os 144.000 representam a seara dos vivos, que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, mas não são os únicos. São os primeiros e os melhores frutos a serem selados para o Senhor. A seara dos mortos, Cristo. 1 Coríntios 15, verso 20 e 23. Mas não existe primícia sem seara. Então quem é a seara dos 144.000? A grande multidão que será convertida na hora undécima, Apocalipse 7, 9. E quem é a seara dos mortos? Serão ressuscitados, representado pela primícia de Cristo. Todos aqueles que morreram na fé e em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. Então, queridos, que Deus possa te abençoar, possa nos abençoar. Eu espero que esta palavra tenha abençoado você e a sua família. Nós iremos voltar novamente com outros vídeos que são muito importantes para o momento profético em que vivemos, em que deveremos firmar nossa fé cada vez mais na palavra de Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém.